Vamos lá. Boa noite. Bom, a maioria de vocês já esteve aqui na finalização, né, do curso. Então, a gente ouviu falar bastante sobre os procedimentos, as abordagens dentro da doutrina espírita com relação à regressão de memória, pelo menos as bases. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a regressão terapêutica e a influência que ela pode ter na nossa transformação moral, na nossa transformação individual. A gente vai partir do princípio que toda terapia que a gente busca, ela visa um único objetivo, ela visa curar algo que a gente esteja carregando. A medicina também é assim, a medicina tradicional. Tá com uma dor no corpo, a gente vai, busca esse auxílio, esse especialista vai averiguar, detectar qual que é o nosso problema, vai medicar, vai usar os recursos necessários. A psicologia também vai fazer isso, a psiquiatria, a psicanálise, e o Oficina de Luz ele tem trazido a questão da terapia integrativa, usando várias maneiras, vários modelos, né, de psicoterapia, e uma delas é a regressão de memória. Fazendo até em tom de brincadeira, o que a gente pode averiguar? Isso a gente fala o tempo todo para as pessoas aqui dentro. Quando a gente fala em passado, a gente fala em regressão de memória, a gente não está falando de 200 anos atrás, de 1000 anos atrás, não. A gente está falando muitas vezes de relembrar uma história. A gente está falando muitas vezes de relembrar fatos que aconteceram na nossa infância, problemas, né, que aconteceram no decorrer dessa vida. Hoje, nós aí com 40 até 70 anos, temos uma historicidade muito grande de acontecimentos. Alguns desses acontecimentos causaram um estrago danado na atualidade, né? Só que a gente não se recorda. Muitas vezes a gente não se recorda porque não quer, porque bloqueou de verdade e não abre mão disso. Outras vezes nós não nos recordamos porque foram fatos que aconteceram numa idade mais tenra, né? Idadezinha ali de até os 5, 7 anos. E nesses momentos, envolvidos com o aspecto da regressão, a gente tem um acesso bacana sobre determinadas informações. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a história da nossa atividade. A princípio, quando começamos com o trabalho, né, com as observações, a gente tinha uma ideia fixada: fazer regressão de memória, era o foco. Não interessa como. Tínhamos o estudo, tínhamos as ferramentas, confiávamos na espiritualidade e precisávamos ver resultados. Só que os resultados eles apareceriam de acordo com as nossas observações, mas as nossas observações estavam direcionadas naquilo que a gente queria ver. Há alguma diferença do que eu falei com os nossos casos diários? Muitas vezes a gente está sofrendo por alguma coisa, né, mas a gente não consegue enxergar os motivos desse sofrimento. A gente só consegue enxergar aquilo que a gente tem desejo e ponto. Maravilha. Continuamos com o trabalho, algumas coisas saíam um pouco da nossa determinação, como coisa que nós determinássemos alguma coisa dentro do trabalho espiritual, e fomos obrigados gradativamente a buscar outros recursos. Então eu comentei da vez anterior que fomos estudar fora, fomos buscar recursos em outras doutrinas, fomos nos aperfeiçoar dentro da própria doutrina espírita e começamos a observar que a espiritualidade estava esperando, né, essa movimentação física para que eles pudessem de fato apresentar a ideia real do trabalho. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer uma reflexão sobre o que é transição planetária. Quando nós falamos em transição planetária, pelo menos a grande maioria que tem falado, se refere a quê? Se refere a degredo, né? A mandar os espíritos ruins daqui da face da Terra, né? E é o que mais nós desejamos, não é? A gente quer que todo espírito ruim vá embora, né? Aí, as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre isso, aí há uns 3, 4 anos atrás, eu me fiz uma pergunta. E
procurem fazer essa pergunta também. Quem é espírito ruim? O que é espírito ruim? Quem são as imagens negativas, né, na humanidade? Então a gente pode começar a justificar. A gente pode começar a justificar apontando políticos, apontando a criminalidade, apontando a pedofilia, apontando tudo quanto é vício moral. E não paramos para olhar para dentro de nós, né, de verdade, como nós somos de fato, e se em algum momento, por menor que seja esse grau, nós também não possuímos esses vícios que apontamos. E o que é pior, se não possuímos vícios diferentes daqueles que apontamos e que estão também numa intensidade muito grande, mesmo que nesse momento eles não estejam totalmente aflorados. A vantagem disso tudo é que, pelo fato dele não estar totalmente aflorado, é porque temos um pequeno, minúsculo controle sobre isso. Isso é um fato. Porém, se nós nos reportarmos às obras de André Luiz, saindo da doutrina espírita, quando eu falo que a gente está saindo fora da doutrina espírita nas obras de André Luiz, tem gente que quer me bater, mas eu vou morrer falando isso, não tem jeito. Nós vamos ver casos de fixação mental, casos de fixação de personalidade, de vícios, né? Em que espíritos estão aprisionados lá há 50, 80 anos, pelo menos no mínimo, fazendo uma avaliação por cima. Perfeito. Nas próprias obras de André Luiz, existe muito esse aspecto de fazer o acesso de memória desses espíritos. Principalmente no livro Entre o Céu e a Terra, ou Entre a Terra e o Céu, esqueci, perdão. Mas nós vamos buscar lá que existem espíritos, né, que estão tão fixados ainda na Guerra do Paraguai, que tem, acho que é uma questão de 100 anos, né, e continuam vivenciando ainda amores que tiveram naquela época, relações, né, com namoradas, traições, e que continuam carregando. Continuam não, o segundo livro continuavam, porque isso tem 40 anos, né? Continuavam carregando essas fixações, essas aspirações emocionais e estavam fixados na casa das pessoas, causando mal-estar, movimentando toda a parte psicológica das pessoas. E os instrutores espirituais iam até ali e, através da catarse, do diálogo, da indução magnética, fazia com que esses espíritos reconhecessem o que houve no passado, mostrando que naquele momento estavam causando um dano psicológico à família. Perfeito. Mas é como eu sempre falo, isso foi há 40 anos atrás e é no livro de André Luiz e está relativo ao plano espiritual. Baseado que todo o nosso processo de desenvolvimento ele tende a crescer sempre, nós não vamos poder ficar parados no tempo. Partindo desse princípio, a regressão de memória hoje, dentro da doutrina espírita, ela seria uma argumentação, seria uma terapia muito lógica, né? Por quê? Se há um progresso moral, intelectual e doutrinário dentro do espiritismo, também temos que levar em consideração que há a necessidade de acelerar esse progresso. Então é muito normal dentro das casas espíritas nós ouvimos falar em transição planetária, que é a moda. Ouvimos falar em progresso individual através da moralização. Nós ouvimos falar em abafar os nossos defeitos, ou seja, avaliar quem nós somos, ver qual o grau de orgulho, de vaidade, o que quer que seja o vício e tentarmos trabalhar. Só que dentro dessa normalidade passada nas palestras e nos cursos, nós vamos começar a entender o seguinte, que nós não sabemos como rastrear isso. Muitas vezes nós entendemos que temos raiva de alguém, né? Mas, peraí, como é que eu posso ter raiva da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, por coisas às vezes tão banais? Eu tenho raiva do meu pai porque ele
bebia ou bebe. Eu tenho raiva da minha mãe porque eu acho que ela é isso, aquilo, aquilo outro. São coisas sem justificativa, são coisas que não ferem a dignidade de ninguém. Ou até o cúmulo de alegar que não gosta de tal pessoa simplesmente porque não gosta, porque não foi com a cara dela. Ela tem um nariz maior ou a boca maior, não interessa que seja, né? Nós chegamos a esse cúmulo. Então, dentro de uma normalidade das casas espíritas, nós ensinamos que temos a obrigação de captar dentro de nós aquilo que nos traz infelicidade ou aquilo que nos traz angústia, mas não passam como que a gente deve buscar isso. Mas vou falar, peraí, e o conhece a ti mesmo de Sócrates, o analisar, né, ao final do dia as nossas ações, né? Existe muito isso. Vamos fazer a nossa tabelinha? A gente faz a nossa tabelinha. Hoje, durante o dia, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Puxa vida, ontem eu fiz a mesma coisa. Ontem de ontem eu fiz a mesma coisa, e ontem eu fiz a mesma coisa. Peraí, se a gente já reconhece os nossos vícios, de alguma forma, se a gente sabe que está reincindido neles, se somos espíritas, o que nos impede de mudar então? Fica muito difícil de trabalhar dessa forma. Por quê? De uma forma geral, num contexto até de amenizar a situação, as pessoas vão falar, mas existe o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é maravilhoso, porque ele justifica tudo nas nossas vidas, né? Eu posso ouvir uma besteira e eu tenho o livre-arbítrio de responder ou não. Porém, esse direito que nós possuímos de resposta, de utilizar o livre-arbítrio, na grande maioria das vezes, ele é utilizado sem reflexão sobre o que vai acontecer no futuro, ou o que vai deixar de acontecer. E normalmente o que vai deixar de acontecer é o nosso próprio crescimento, ou seja, vamos nos beneficiar com o abrir mão de algo. Ultimamente eu sempre venho lembrando a questão 895 do Livro dos Espíritos, que ela faz uma pergunta muito simples, né? De todos os defeitos, qual é aquele que mais atrapalha a nossa evolução espiritual? As respostas são normais também, né? Nós somos fixados dentro da doutrina espírita a falar sobre orgulho, sobre vaidade, sobre sexualidade, sobre um monte de coisas. Só que esse monte de variações dos vícios, elas saem basicamente do nosso orgulho, né? Dentro de outras doutrinas mais espiritualistas ou dentro da psicologia é o ego, né? Ou seja, a resposta da questão 895, que é uma resposta desse tamanho, a primeira frase, a primeira linha justifica toda ela, que é o nosso interesse pessoal. O nosso interesse pessoal é o que mais atrapalha a nossa evolução, o nosso crescimento. Não é questão de orgulho, que o nosso interesse pessoal pode estar voltado nas questões do orgulho. Não é a sexualidade, né? Não é a má índole, por exemplo, de ser ladrão, de ser um viciado, de qualquer que seja o caso. Não, é o interesse pessoal. Qual o nosso interesse nesse momento, hoje, né? Ele pode dizer muito do que nós estamos arrastando há muito tempo. Então, de certa forma, é até fácil reconhecer isso. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós não ficaríamos fixados, né, em terapias, em tratamentos. Nós faríamos uma autoanálise, observaríamos de fato quem nós somos, né, e tentaríamos de alguma forma abafar isso. Mas aí vem a grande questão. Todo mundo já reconhece qual é o seu defeito. Todo mundo, sem exceção, sabe onde pisa na bola toda hora, o tempo todo. A grande questão é, queremos abrir mão desse interesse pessoal? Essa é a parte mais difícil, o não querer. E o não querer, ele vai trazer outras coisas por trás. Onde isso começou? Por que se iniciou? Como e em que momento isso dispara? Porque toda vez que nós estamos para praticar o mesmo ato que nós sabemos que é reincidência, antecede algo, né, que em outras doutrinas, na psicoterapia reencarnacionista, eles chamam de gatilhos. Tá? Maravilha. Eu tenho o hábito de ficar com raiva.
Mas antes de eu ficar com raiva, acontece alguma coisa. E esse é alguma coisa que a gente deveria dar uma atenção e abrir mão naquele momento, através da reflexão, abrir mão. Né? Então, perfeito. Agora aqui todo mundo já sabe como reconhecer, né, o que dispara a nossa própria personalidade. Tá fácil, né? Já podemos até parar com os cursos, podemos parar com tudo. Todo mundo aqui já tem condições de viver suas vidas normalmente, sem brigar com familiares, sem discutir os nossos patrões, sem discutir com o motorista de ônibus, coitado, que está lá 14 horas dirigindo um busão. Enfim, já reconhecemos quem somos e temos a habilidade de sobra, um entendimento espírita para não reincidir mais. Mentira, né? Mentira, é utopia isso. Então, se nós pararmos para pensar desse jeito e formos pensar em transição planetária de uma forma racional e lógica, nós vamos ver que pouquíssimas pessoas, se não fosse a misericórdia divina, estariam aptas a continuar no planeta, né? E partindo do princípio que nós não devemos desejar para o próximo aquilo que não desejamos para nós mesmos, nós deveríamos ficar preocupados com a transição planetária, né? Por quê? O que nós estamos fazendo para que isso seja modificado? Então, muitas vezes, quando a gente fala em questões de terapia com regressão de memória, nós vamos levar ou trazer já de cara a questão do preconceito, né? Primeiro, nós não podemos reconhecer o nosso passado com o medo, lógico, de reconhecer quem fomos do outro lado ou em outras vidas, né? Eu já disse aqui também que, em se tratando de objetivo, qual o objetivo de um trabalho? Muitos trabalhos dessa categoria foram taxados de charlatanice. Por quê? Porque as pessoas iam e, através das sugestões verbais, eles se viam sempre como operadores na corte, né? Pessoas que viviam rodeadas pela nobreza. E isso, com uma certa reincidência, faz com que uma atividade que de repente a princípio deveria ser um toque de linha na psicologia, caísse no descrédito. E quando nós falamos em regressão, vou voltar àquela velha questão. A regressão de memória, o passado, ela é a partir de 5 minutos atrás. Então, se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos ver que nós estamos crescendo igual os arrastões do Rio de Janeiro, igualzinho, né? Tem um arrastão no Rio de Janeiro, uau, um monte de relógio foi pro pau, beleza. E a humanidade, a sociedade, ela só vem crescendo dessa forma, com algumas exceções que se destacam, mas olhando historicamente nós vamos ver aí da saída das perseguições do Cristo, as mortes, as questões da Idade Média, as perseguições, a evolução tecnológica, industrial, quando se sai da Idade Média, e aos avanços da medicina, das leis criadas pela sociedade. Então todo mundo vai evoluindo em bloco, sem dar crédito a si mesmo. Então beleza, nós estávamos discutindo outro dia sobre a questão da natureza não dar salto, né? Foi assim uma disputa, né, verbatória, mas vamos pensar da seguinte forma: eu defendo a posição que a natureza não dá salto mesmo, mas biologicamente falando, né, nós não nascemos adultos já, nós somos desenvolvidos, gerados, crescemos até chegar nessa idade. Uma planta também é da mesma forma, o planeta foi da mesma forma. A parte psicológica do espírito, ela também não dá salto. Ele vai crescendo de acordo com o seu desenvolvimento, desde que sejamos ignorantes, desde que a gente não tenha contato com relações espirituais que possam dar esse salto na nossa vida. A partir do momento que nós temos essas informações, a natureza ela tem que dar um salto. Ela obrigatoriamente ela tem que dar um salto, porque senão vira desculpa.
vira desculpismo, né? Nós ficamos nos justificando, nos defendendo e continuamos não abrindo mão da questão da pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Nós não abrimos mão do nosso interesse pessoal. Então, dentro da regressão terapêutica, dentro da oficina de luz, qual que é o nosso objetivo? Primeiro, muito diálogo, né? Uma das fases da terapêutica é o diálogo. O grande diferencial é que não são atendimentos fraternos normais dentro das casas espíritas de 15, 20 minutos. São diálogos que muitas vezes podem variar de meia hora a 1h30. Isso varia muito. Ou às vezes é 2 horas, 2h30, dependendo da necessidade. Às vezes a pessoa precisa falar muito e a gente começa a perceber que quanto mais falamos, mais repetitivos ficamos diante daquilo que achamos que estamos sofrendo. Então, um grande diferencial é o diálogo. Maravilha! Nesse diálogo, nós vamos estar utilizando uma variedade de técnicas, né, que nós aprendemos num lugar muito distante, chamado Casa Espírita. Nós vamos utilizar todos os conceitos do Cristo, sobre as questões moralizantes, sobre as questões do perdão, da fraternidade, da indulgência, da tolerância, enfim, existe uma gama enorme de procedimentos que nós podemos adotar. E é bonito ler sobre isso, é bonito ler. Difícil é praticar, porque na hora que é disparado esses gatilhos que eu citei antigamente, a primeira coisa que ferve, né, é a nossa personalidade. Ela aflora tão rápido que a gente não tem tempo de segurar ela, né? Então, como espíritas, nós já teríamos um passo adiante, nós teríamos a obrigação de frear isso. Tá, quantas vezes? Quantas vezes a gente vai poder fazer isso? Essa é a outra parte difícil da coisa. Às vezes a gente segura 1, 2, 3, 4, 10 vezes, chega uma hora que explode. Explode feio, né? E vamos buscar uma justificativa. Por quê? Essas justificativas, elas estão ligadas diretamente no nosso ambiente atual, nos nossos relacionamentos, no comportamento do outro e no nosso próprio. Mas normalmente nós acusamos ou observamos o outro, nós não observamos o nosso comportamento. É fato, um fato muito importante, que todas as vezes que acontece alguma coisa, nós estamos envolvidos nela fortemente. Nós criamos situações para isso, né? Se eu for falar de mim, se eu for falar das condições que eu crio para arrumar uma briga, elas são inúmeras, né? Então, todo momento eu estou arrumando uma discussão. Mas por quê? Porque nós começamos a criar essas situações. A gente tem medo de assalto. Nós começamos a criar determinadas condições para que isso ocorra. Nós temos medo da fofoca, da maledicência, nós começamos a criar essas situações. Nós temos tantos medos, né, que inconscientemente nós começamos a abrir as portas para que as pessoas captem essas energias, captem essas nossas ideias inconscientes e passem a agir da forma que a gente deseja. Ah, eu tenho medo de ficar desempregado. Ah, legal. E quantas situações nós não criamos para continuar desempregado? Ah, eu tenho um monte de traumas, né? Eu tenho medo de aranha, tenho medo de barata, tenho medo de... Tá, e aí? O que a gente vem trazendo no nosso dia a dia para que a gente continue com esses medos? Então, é a observação dos gatilhos, observação de quem nós somos, o que nós estamos falando. Então, a regressão terapêutica, de alguma forma, através dos diálogos que vão sendo estabelecidos, né, ela vai determinando as causas dos problemas. Muitas vezes, num atendimento fraterno convencional, de 10, 15 minutos, nós chegamos e não falamos o que realmente nós somos de fato, o porquê nós estamos lá de fato, né? Nós estamos sofrendo, nós alegamos que estamos sofrendo e não conseguimos ou não temos tempo de falar os motivos. Quando nós temos um tempo mais amplo para esses diálogos e há um retorno constante desses diálogos, o terapeuta, ele não dá indicações de caminho, mas ele alerta: peraí, mas você já falou isso, você já falou tal coisa, você está repetindo de novo, o que está acontecendo?
automaticamente nós, nesse processo de rememoração, olha que interessante, não precisou nem fazer regressão ainda, hein? Não chegamos na regressão. Só pelo fato do diálogo, da rememoração, né, nós temos condições de observar aquilo que de fato incomoda. E nós vamos perceber que muitas vezes nem tem nada a ver com o outro, de fato, mas conosco mesmo. Dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar ainda a questão da personalidade inata. A personalidade inata nada mais é do que aquilo que nós trazemos há muito tempo. Se nós fecharmos os olhos agora, né, nós vamos fazer uma reflexão. Espera aí, o que vem acontecendo a todo momento na minha vida, né, e que vem atrapalhando, vem causando angústia? Nós paramos para fazer essa breve reflexão e de forma sincera, nós vamos observar pequenos defeitos nossos que afloram constantemente. Isso a princípio passa desapercebido. Com o tempo ele passa a causar problemas psicológicos e num futuro, talvez não tão distante, problemas físicos. Passando por problema físico, ele se instala, muito mais difícil é de se desligar psicologicamente dele. Então, na atualidade, o que nós percebemos? Aliado aos trabalhos de cura, aliado à questão do reconhecimento dessa personalidade, nós temos a possibilidade de não deixar prosseguir a instalação de uma doença, né? Ou seja, pode? Pode. Não, desde que seja fácil, tá? Eu já fiz regressão de vidas passadas, eu gostei demais dos resultados, né? Foi excelente para mim, fez muito efeito. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta como se eu não tivesse feito a regressão, tá? Depois eu vou colocar a regressão. Daí, pelo que você está dizendo, o medo é algo assim que atrapalha demais a nossa vida. Então, o medo é uma lei de atração, né? Eu tenho medo, ele vai caindo mais e aquele continua ao meu redor. Tem que fazer o método de fazer diferente. E que a regressão, pelo que eu estou entendendo, então, a regressão, ela vai me auxiliar nessas questões. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, medo de avião, e ela necessita viajar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de avião. Então, a terapia de regressão de vidas passadas auxilia nessas questões, certo? Exatamente, ela auxilia, ela não elimina. Eu vou até reforçar isso. Às vezes a gente procura dentro de uma terapia uma solução para os nossos problemas, mas a gente já teve alguns casos aqui de medo de água, medo de nadar, medo de uma série de coisas. E a gente percebe que em outras existências aconteceram casos de afogamento, de desastres, né? Só que mal curados, e a pessoa acaba trazendo isso para o dia a dia. Trazendo para o dia a dia, se torna um medo, um pânico que não sabe do que, né? E com o reconhecimento do passado percebe-se que isso já aconteceu, o sofrimento foi lá atrás. Agora, existe a grande questão, né? A pessoa vai querer se desligar disso? Então, todo reconhecimento que se faz de um trauma do passado, a pessoa tem que querer também modificar. Qual que é a ideia que a gente vem passando para as pessoas? É que se transforme algo negativo em algo positivo, né? De alguma forma, a gente é obrigado a dar alguns passos para superar mesmo. No caso, então, é como se você dependesse daquele fato para você continuar bem, você não consegue, quando você sabe que você tem o problema, sabe como chegar dele, se cuidar, mas é confortável para você manter, então não continuar no medo, que é o mais comum de todo mundo. Eu tenho medo de avião, então eu vou trabalhar, preciso viajar de avião, mas vou viajar, faço viagem e não quero mais, porque é confortável para mim continuar no medo. Sim, até porque muitas vezes o medo ele nos traz benefício, né? Não só conforto, né? Então, uma pessoa que tem um pânico qualquer que seja e sempre em estado de crise, de choque por causa daquilo, as pessoas à volta têm tendência a agradar ela, né?
agradar. Olha, pô, fulano, por que você está com medo? Está com medo do quê? Está com medo de quê? Não, vem cá, senta aqui, vamos conversar. E é gostoso essa sensação de colo. Então, o conforto está exatamente no que nós nos condicionamos. E é o que mais acontece na realidade, né? O medo, ele já ficou para trás, né? Mas que motivo nós temos para continuar lidando com isso? Nenhum. Até as próprias doenças que nós possuímos hoje, que elas vão aflorando, ao identificar lá atrás o que aconteceu, qual o motivo que nós continuamos com ela? Às vezes é difícil até de identificar isso. Por quê? Vou falar exemplo meu, né? Tenho que dar exemplo meu. Eu tenho falta de ar, né? Eu tenho falta de ar e não tenho nenhum problema clínico. O que já me disseram? Que é um problema psicológico. Vamos fazer regressão, Eugênio? Você faz comigo? É mesmo, né? Não, eu vou fazer regressão para ver o que é isso. Mas o fato é que, mesmo eu sabendo que é psicológico ou que é alguma coisa que eu tenho acessado já há alguns anos, né, no meu inconsciente, eu continuo com ela. Não eliminei, mas descobri o processo como ele se inicia. Então a regressão terapêutica, para nós, como terapeutas, nós temos a obrigação do quê? De passar para a pessoa que foi descoberto o problema, por que ele ocorre. Então é onde nós vamos fazer aquela questãozinha, trabalhar o negativo em coisas positivas, tá? Eu descobri que toda vez que eu ficava nervoso, eu entrava num embate, numa discussão, né? Principalmente discussões sem propósito, eu não conseguia falar. Cara, eu ficava uma semana, 15 dias, 20 dias com falta de ar. A partir do momento que eu descobri que era por causa disso, eu comecei a trabalhar isso de uma forma positiva. Ou seja, comecei a observar o que ocorre e através dessa observação, toda vez que estava para se iniciar um debate, uma discussão despropositada, eu pulava fora. As discussões agora são diferentes, elas são muito bem fundamentadas, né? E com muita tranquilidade. Então já não ocasionam falta de ar da forma que era antes. Então, quer dizer, mesmo eu ainda mantendo um determinado nível da minha personalidade, eu consigo transformar isso de forma positiva e que traga, por exemplo, crescimento a todo mundo. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. É muito difícil. Então, vejam bem, eu fiquei muito tempo com falta de ar. Muito tempo. E se hoje eu tenho, é porque às vezes acontece de sair de um determinado nível de controle. Porém, eu não preciso me manter como vítima. Nas primeiras crises de falta de ar, todo mundo ficava desesperado comigo, porque achava que eu ia morrer, depois de ficar sem respiração. Se eu fosse me apegar ao vitimismo, eu estava com asma até hoje. E muitas vezes a gente fala 1 hora, 1h30 e ninguém nem percebe que eu estou aqui respirando rapidamente, muitas vezes para suprir uma deficiência. Vai sarar isso logo? Não sei. Agora, eu tenho já condições de abafar todo o processo quando ele se inicia. Então a regressão de memória como um modelo de transformação individual, ela vai calhar exatamente nisso, através do reconhecer o nosso problema, através do reconhecer o gênero de vida, os fatos que aconteceram no passado, trazer ferramentas para que a gente possa diminuir a intensidade disso, quando não atingir curas. Atingir curas, por que não? É possível, desde que a gente consiga trabalhar de uma forma positiva. Isso é o mais importante para a gente. Bom? Então, tá bom. Então é isso. Quando a gente fala na questão da transição planetária, nós vamos ter que obrigatoriamente olhar para dentro de nós, nos autoavaliar, refletir sobre o que nós estamos querendo de fato, se há possibilidade de mudar ou se nós estamos realmente gostando da situação. A família é um dos pontos
principais nos nossos relacionamentos, na sociedade, um ponto tão importante que ali, na maioria das vezes, nós encontramos as coisas mais difíceis de lidar, com um diferencial. Nós não podemos bater o cartão à tarde, né, e sair de perto deles. Muito pelo contrário, nós batemos o cartão na empresa e vamos dormir, né, com a família. Tentar aprender com as dificuldades ali encontradas. Então, um dos maiores objetivos, né, antes dos objetivos, vamos falar dos medos. Um dos maiores medos quando se fala em regressão de memória é a questão do reconhecimento dos familiares. E as pessoas que já passaram aqui por regressão, na maioria das vezes não reconheceram os familiares. E quando reconheceram é porque já tinham um estado de consciência tranquilo, sereno para lidar com esses fatores. Ou seja, não é a questão de quem foi pai, mãe, tio, irmão, filho no passado. A questão é como se procedeu aquela existência. E, observando o que aconteceu lá atrás, trazendo para o presente e avaliando o que está se repetindo. A partir do momento que a gente identifica o que está se repetindo, a gente só não muda o relacionamento dentro de casa quando não quer. Quando não quer mesmo. Aí já vai entrar outras questões mesmo da questão do próprio orgulho mal trabalhado, enfim. Não tem comparação com relação do reconhecimento e do descaso com as coisas que já aconteceram. O mais importante nisso tudo é que quando nós olharmos lá fora, estivermos olhando as outras pessoas à nossa volta, a gente tenha consciência absoluta que cada um de nós é um espírito, é uma individualidade, é um ser criado para crescer e para cumprir um papel, né? Mesmo que esse papel a princípio pareça esquisito, nós temos por obrigação, primeira, nos melhorar, nos dois gêneros, né? Intelectual e moral. Nós temos como obrigação, segunda, arrastar as pessoas que estão do nosso lado pela conduta. É inevitável, quando nós conseguimos modificar algo nos nossos relacionamentos, é inevitável que as pessoas não observem isso. É inevitável as pessoas não olharem para o outro quando ele muda algo para melhor e automaticamente também não começar a buscar dentro de si algo que possa possibilitar, facilitar essa mudança. Ou tentem fazer isso em casa, né? Não que todo mundo aqui fique discutindo, mas aquelas discussões que começam do nada e vão ampliando mais ainda do nada, porque todo mundo quer dar a última palavra, né? Se não der a última palavra, não tem graça, tá? Experimente a partir de hoje, quando começar uma discussão banal, tá tudo bem, encerra o papo. A qualidade do ar respirado dentro de casa, ela vai modificar muito, ela vai aumentar muito. Começa então a desencadear uma série de reflexos sobre isso. O respeito começa a ficar maior, a colaboração dentro de casa ela começa a ser maior, né? O clima antes tenso, né? Aquele desejo de ficar trabalhando 24 horas por dia, ele começa a cessar, né? Nós começamos então a querer estar mais próximo de casa, porque nós começamos a olhar os nossos filhos, os nossos parentes como pessoas de fato da nossa convivência. Começamos a olhar, quando há o reconhecimento da nossa própria personalidade, nós começamos a observar que as pessoas têm as qualidades também. E começamos a eliminar os quadros negativos. Se nós podemos reconhecer os nossos, nós podemos reconhecer daqueles que estão à nossa volta. Então, essa é uma grande lição que nós temos com relação a isso. Eu tenho parentes que já fizeram regressão aqui, né? Meu tio fez a regressão com o Eugênio. Na época eu estava começando aqui tudo, vamos aprender, vou passar ali para o especialista, né? Vamos que vamos. Quadro depressivo, né?
Muito depressivo, vitimista, né? Pessoas que gostam de falar do seu problema constantemente e esperam claramente que as pessoas falem: puxa vida, que coitada, você perdeu o emprego de novo, poxa, cara lá é muito ruim, né? O gerente de vendas lá é um saco, né? Ele pressiona demais mesmo, né? Vai procurar outro, procura outro emprego, você vai achar outro melhor. Problema com esposa, com os amigos que eram totalmente reincidentes, o quadro de trabalhar era excessivo por causa de não querer sair dentro de casa. Interessante, hein? 10 a 12 anos para entrar no curso de uma casa espírita lá na Leopoldina, né? E eu pegando o pé, né? Sobrinho pegando, pega no pé. O que aconteceu depois da regressão? Houve um crescimento interior, né? Se não houve mudança psicológica, muita mudança psicológica, houve uma motivação para buscar outras coisas. Automaticamente, hoje, esse meu tio, ele está empregado, muito bem empregado, né? Se é que se pode se chamar um vendedor muito bem empregado, né? Eu trabalho com venda, eu sei o que é estar mal empregado, tá? Então, dentro do possível, não há mais a reclamação, há o interesse, há o entusiasmo de vender o seu produto, né? Está fazendo curso na casa espírita, um ano já, ali firme e forte. A gente até brinca de vez em quando com as coisas que ele vai aprendendo, que ele vai comentando. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas falavam que ele não tinha interesse, né? Ele começou a dar uma modificada no quadro. Por quê? Porque reconheceu a melancolia da sua personalidade, a mania insistente, né, de que tivesse alguém ali acariciando o seu ego. Isso, como vocês perguntaram, é muito confortável, é gostoso demais. Ou seja, há sempre a possibilidade de mudar, né? Quando não se tem essa mudança consciente, existe essa mudança inconsciente. Às vezes a gente nem se dá conta. Nós vamos melhorando gradativamente. Dores que existiam, físicas, elas passam a ir cessando, né? Porque nós não a valorizamos mais. E lá na frente você fala: poxa, mas eu tinha uma dor no braço que sumiu. Ué, quando sumiu? A gente não percebe, mas foi quando a gente deixou de ser crica com alguma coisa, e toda vez que a gente ficava ali infernizando os outros por causa de uma ideia, aquela dor ela aparecia insistentemente. Isso acontece invariavelmente no nosso dia a dia. Nós temos as nossas ligações espirituais com os espíritos da nossa volta, que é constante, e nós temos as nossas ligações anímicas com a nossa própria memória. Então, se nós não abrirmos mão do nosso interesse pessoal, nós vamos continuar sempre entrando em relação anímica a princípio, conosco mesmo, gerando uma energia psíquica muito forte, e essa energia psíquica, é claro, passando da auto-obsessão, passa para a obsessão natural que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. E não é isso que a gente quer. A gente não quer um obsessor 20, 30 anos no nosso pé, né? Até porque o obsessor de 20, 30 anos é a gente mesmo, né? Não existe outro. Então é isso. Se nós podemos utilizar a regressão terapêutica como um modelo para um salto individual, um modo de crescimento individual, se nós podemos, nós temos também que querer utilizá-la de uma forma correta. Não adianta buscar nenhum tipo de terapia com o objetivo de que as pessoas nos livrem de algum problema. Isso não existe. Não existe. Ninguém tem condições absolutas de nos livrar de qualquer que seja o problema. O único, historicamente falando, que a gente pode dar maior ênfase foi Jesus. Mas mesmo Jesus, ao curar alguém, ele sabia que numa próxima existência, se não na mesma, essa pessoa estaria reincidindo e passando pelos mesmos problemas, quando não problemas piores. Então, se nós queremos, sim, estar aptos a continuar nesse planeta, num estágio evolutivo melhor, o mínimo que a gente tem que fazer é buscar
sanar as nossas dificuldades agora, né? Porque o assunto de transição planetária, ele é bonito na atualidade, mas Kardec, há mais de 150 anos atrás, falava sobre transição planetária e que naquela época o nosso planeta já estava nesse processo, né? E agora, como é que nós estamos? Essa é a grande questão da coisa. Vamos mudar alguma coisa? Temos tudo para fazer isso. Basta querer, né? Mais alguma dúvida? Alguma perguntinha? Alguma coisa de última hora? Aproveita. Vou fazer uma pergunta para a dona Ana. Pode, dona Ana? Pode? É. Eu não ia perguntar porque você está com sono, não. Eu ia perguntar o seguinte: depois do tratamento aqui na oficina, mudou alguma coisa para você? No que principalmente te ajudou? É a última pergunta, prometo. Olha, a primeira coisa que me ajudou foi com a memória. Me ajudou muito. E em casa também, com o filho que eu tenho. As dores que eu tinha também. Eu tinha uma tendinite que ela sumiu. E você falou que essas dores eu também Quer dizer, todas sumiram o quê? Com 4 ou 5 sessões que foram feitas de atividade. É? Qual que é o grande objetivo nosso com as terapias aqui na oficina? É que as pessoas façam o processo de tratamento e que, se Deus quiser, não fiquem retornando, porque o grande problema nas casas espíritas é a grande reincidência de retorno para tratamento. E a maior satisfação que a gente pode ter com relação ao auxílio espiritual é essa: que as pessoas tenham a necessidade cada vez menor de estar dentro de uma casa espírita para fazer tratamento. Às vezes até pensando na velha, eu quero tentar fazer outro, porque nossa, foi muito. Maravilha. Me ajudou muito. Só venho viver na minha casa. Já dá até para querer ir para casa agora. Não dá para ficar aqui. Tá certo então, pessoal. Bom, é isso. Vamos encerrar?